Olá, pessoal. Eu sou Denise Funchal, coordenadora do curso de pós-graduação de atenção farmacêutica aqui no Instituto Racine, e hoje nós estamos aqui para conversar um pouco a respeito do curso de pós-graduação que eu coordeno, né? Nessa live, que é um bate-papo com o coordenador do curso. Então, a minha ideia é falar um pouquinho de mim, do meu currículo, de forma rápida, depois fazer uma apresentação do curso, como ele está estruturado, o objetivo, a relevância dessa capacitação. E aí, ao final, a gente pode conversar um pouco a respeito de dúvidas que vocês possam ter. Então, eu vou estar apresentando inicialmente o curso, e aí, conforme eu estou apresentando, se vocês forem tendo dúvidas, vocês já vão perguntando, e eu já vou aos poucos recebendo essas perguntas, para que ao final a gente possa abrir para esse bate-papo. Mas vamos fazer primeiro uma contextualização do curso, para que, conforme forem surgindo as necessidades de vocês, a gente possa estar conversando a respeito. Então, não precisa nem esperar o final. Se tem alguma coisa que eu falar, que ficar em dúvida, já vai colocando, e eu já vou tendo acesso, e a gente, ao final, vai poder conversar um pouco. Então, o meu nome completo é Maria Denise Risseto Funchal Witzel, e me conhecem por Denise Funchal. Tá? Eu sou farmacêutica, sou graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, me graduei em 1984, numa época em que a universidade não capacitava o profissional para atuação clínica. As nossas escolhas naquela época eram pela indústria ou pelas análises clínicas. E a PUC, quando eu entrei, quando eu comecei a fazer o curso, já tinha, foi uma das primeiras faculdades privadas do país, porque a maioria das faculdades eram públicas, e a PUC já tinha uma disciplina de farmácia hospitalar, disciplina de saúde pública, que pouco estimulava o profissional que estava se graduando a atuar na área, mas pelo menos já iniciava alguma conversa sobre uma atuação que fosse um pouco além da atuação na indústria e a atuação nas análises clínicas. Mas era muito preliminar tudo, a gente sabia pouco o que fazer e não nos animávamos a seguir por este caminho. Quando eu me formei, eu optei pela indústria, então quando eu me formei, eu decidi, eu fiz um concurso e passei num curso de aprimoramento para a área hospitalar. Mas isso não foi por uma escolha, eu queria ir para a área hospitalar. É porque eu tinha acabado de me formar e surgiu essa oportunidade, eu prestei a prova, passei lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E foi exatamente ali quando eu tive a oportunidade de conviver com o pessoal do Hospital das Clínicas, que já fazia um trabalho diferenciado, que foi quando eu percebi que era uma área que me interessava, que eu tinha vontade de seguir. E aí é que eu acho que foi, naquele momento, foi um divisor de águas assim, para a minha carreira, de escolha de caminho. E aí eu fiquei 10 anos atuando na área hospitalar, depois eu saí do hospital, atuei na área, montei uma farmácia, tive 5 anos numa farmácia, e depois, pela experiência que eu vivi na farmácia, eu fui chamada ao Instituto Racine para estruturar cursos de capacitação de profissionais para atuação na área clínica, em função da experiência do hospital e da experiência da farmácia que eu tive logo na sequência. A partir daí, eu fui me dedicando à área acadêmica, e eu estou no Instituto Racine há 22 anos já, coordenando cursos que iniciaram como cursos intensivos e depois se transformaram em cursos de pós-graduação. E como eu fui me dedicando mais à área acadêmica, aí eu fiz um mestrado na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e já tinha a especialização em farmácia hospitalar, que eu cursei na época que eu era farmacêutica do hospital, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o professor Tarcísio, professora Lúcia, professor Ivonete.
Era um sonho para nós farmacêuticos que atuávamos na área hospitalar fazer uma especialização no Rio Grande do Norte, especialmente pela atuação clínica que começa, né, o berço da clínica no país começa lá no Rio Grande do Norte, e a referência nossa era lá. Depois que eu fiz a especialização lá, eu fiz um aprimoramento na Universidade do Chile, que também era outro lugar, era um outro espaço que nós farmacêuticos que atuávamos em hospital na década de 80, não podíamos deixar de ir, né? Porque o Chile sempre foi também um referencial aqui na América Latina, principalmente para a área clínica. Então, eu fiz um aprimoramento lá também. Então, no meu currículo, eu tenho essas especializações, tenho o aprimoramento lá no Chile e tenho o mestrado na Faculdade de Saúde Pública da USP, que eu fiz e concluí em 2019, já muito depois de toda essa trajetória que eu tinha. Né? E aqui no Instituto Racine, então, a gente começa a estruturar o curso de atenção farmacêutica. Em 1998, tivemos 3 turmas de cursos intensivos, e aí percebemos que havia necessidade de tornar o curso mais robusto, que o curso intensivo não conseguia trazer para o aluno tudo aquilo que ele precisava para realmente atuar clinicamente. E como a gente começou muito precocemente, a gente começou antes, né, do ano 2000, onde essas coisas ainda não eram muito discutidas no Brasil. As nossas primeiras turmas, nós tivemos participação de muitos profissionais de fora, profissionais do Chile que vieram dar aula para nós, da Espanha, de Portugal. Então, a gente começou muito precocemente, começamos com os intensivos e aí percebemos que era importante a pós. E depois que estruturamos a pós, percebemos também que devíamos avançar um pouco junto com a pós, para trazer para os nossos alunos vivência fora do país, aonde essa atividade já vinha sendo praticada há mais tempo. Então, a gente estruturou os seminários internacionais, que eu também hoje venho coordenando tecnicamente. Começamos no Chile, o nosso primeiro seminário foi no Chile, depois fomos para Portugal e Espanha, e hoje continuamos com o seminário, que já está na 13ª edição, acontecendo neste momento mais na Espanha, né? Acontecia em Portugal e Espanha, e atualmente está acontecendo mais na Espanha. Né? E nessa história toda, nessa parceria, eu também participei, né, de tradução do livro do Grupo de Investigação em Atenção Farmacêutica da Universidade de Granada, né, participei ativamente da tradução das 3 edições do livro. Também participei como coordenadora do processo de construção, né, do livro da professora Djanane Ramalho, o livro é dela, e eu ajudei durante o processo na estruturação do livro, né, que são 2 referenciais teóricos muito importantes para quem atua e pretende atuar na área clínica, né, são referenciais robustos que a gente tem na área aqui no Brasil. E também coordeno tecnicamente o Congresso Brasileiro de Farmacêuticos Clínicos, né, o PQE, que também já teve a sua 3ª edição, vai indo para a 4ª edição, onde nós procuramos trazer as experiências clínicas de fora do Brasil e aqui do Brasil e discutir aí em 3 dias, mais ou menos, as experiências exitosas que estão acontecendo nessa área. Tá? Então, esse é um pouquinho da minha história, né? Para que vocês entendam, né, que eu venho coordenando esse curso há muito tempo e que a gente vem construindo este curso também no Instituto há muito tempo, desde antes do ano 2000, e ele vem evoluindo ao longo do tempo, até chegar no programa que nós temos hoje e que acaba que evolui também anualmente, né, de acordo com o que a gente vai percebendo a cada turno. Tá? Então, eu trouxe aqui umas telas de PowerPoint para compartilhar com vocês um pouco de como está estruturado esse curso, para que eu não esquecesse nenhum ponto que fosse importante, então eu achei que deveria fazer aí umas telas para me nortear e eu não me perder. Tá? Então, eu vou falar um pouco do curso agora mesmo, como um todo,
E aí, depois eu trouxe algumas perguntas também, que normalmente as pessoas têm em relação ao curso, e aí depois a gente abre para perguntas de vocês que estão nos acompanhando, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês a tela sobre o curso. Bom, então, o nome do curso é Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica, ênfase em acompanhamento farmacoterapêutico. Tá? Esse tema do acompanhamento farmacoterapêutico é um tema de grande relevância para o indivíduo, tanto individual quanto coletivo, quanto para a sociedade. Porque ele objetiva reduzir, minimizar riscos e danos, reduzir os custos, promover a segurança e a melhoria do estado de saúde dos pacientes que usam medicamentos. O mercado de trabalho, para quem se capacita na área clínica, é um mercado amplo e com tendência de crescimento muito grande, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Tanto que a gente tem colegas farmacêuticos que se capacitaram conosco e que estão, inclusive, atuando fora do Brasil. Outro dia nós fizemos uma live, né, com a Catarina Cane, que é farmacêutica, que se capacitou com a gente na segunda turma da pós-graduação e hoje está lá no Reino Unido atuando em farmácia e também querendo atuar na área hospitalar e se capacitou com a gente lá no início, na segunda turma do curso. Então, a tendência é grande, não só aqui no Brasil, quanto fora do Brasil, para os profissionais que estiverem capacitados para interagir com assertividade, tanto com o paciente, quanto com os familiares, os cuidadores e com a equipe de cuidado deste paciente, né? Então, o profissional que entra na área clínica, ele tem que estar preparado para atuar com todos esses atores, né? E todo profissional que é da clínica tem que estar capacitado para isso também. E qual é o perfil do profissional que vem sendo buscado no mercado, né? Então, o perfil do profissional, aquele que a gente procura formar aqui, que é o que a gente acredita, é um profissional que seja capaz de realizar o serviço que é o serviço mais complexo que o farmacêutico na área assistencial pode desempenhar, que é o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes. E aqui eu faço um parênteses, porque é este o serviço que a gente considera que é o serviço essencialmente clínico mesmo. Porque, na realidade, este profissional que aprende, que está capacitado a acompanhar o paciente, ele é um profissional que está capacitado a resolver problemas que surgem durante a terapia, durante o uso de medicamentos. Todo profissional clínico, ele é demandado a partir de uma necessidade. E essa necessidade normalmente vem relacionada com a doença, como é o caso do médico, que atua com a enfermidade, com o estado nutricional, por exemplo, como é o caso do nutricionista clínico, que atua resolvendo questões relacionadas ao estado nutricional, o psicólogo, né, o estado da saúde mental da pessoa, o fisioterapeuta com as questões físicas e tal. Então, o farmacêutico que sabe, se capacita para fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, ele está voltado para resolver problemas que possam surgir durante o tratamento medicamentoso. E, inclusive, este conceito foi criado no mundo exatamente para dar conta disso. Exatamente porque as pessoas usavam medicamentos para resolver problemas de saúde e muitas delas, às vezes, apresentavam problemas que não deveriam estar apresentando com o tratamento com medicamentos. E isso é o que a gente chama de morbidade e mortalidade relacionada com medicamentos. E a atenção farmacêutica veio exatamente para dar conta disso. E a gente só consegue dar conta desses problemas, dessas questões que surgem durante a terapia com medicamentos, a partir de um processo estruturado de raciocínio clínico, a partir de queixas que o paciente possa apresentar para a gente, possa relatar, ou possa até dizer, nem imaginando que esteja relacionada com medicamento, mas a gente está preparado para identificar isso e para analisar se de fato tem ou não tem a ver
com o medicamento aquele problema que está sendo relatado. Então, no nosso caso, e a gente vê, nosso curso tem foco no acompanhamento farmacoterapêutico, e a gente vê que o perfil do profissional, para que possa realmente atuar adequadamente, ele precisa estar preparado para realizar exatamente este que é o serviço clínico de excelência que o farmacêutico deve realizar. E ele estando preparado para isso, sabendo raciocinar clinicamente, sabendo realizar esse serviço, ele consegue prover uma série de outros serviços que são extremamente importantes, podem até não ser clínicos de fato, mas são extremamente importantes para evitar que as pessoas tenham problemas que venham a ter que ser resolvidos a partir do acompanhamento farmacoterapêutico. Certo? Então, o profissional capacitado para a clínica, ele consegue prover uma série de outros serviços, como a dispensação, a revisão da farmacoterapia, a conciliação medicamentosa, com muito mais qualificação, porque ele consegue enxergar coisas, né, numa prescrição para dispensar, que somente um farmacêutico que está apto a desenvolver o raciocínio clínico consegue fazer de forma qualificada. Bom, e como tem que ser a formação desse profissional para que ele esteja realmente capacitado para exercer o acompanhamento farmacoterapêutico, né? Ele precisa ter conhecimentos aprofundados dos fundamentos teóricos e práticos dos métodos de acompanhamento farmacoterapêutico que existem, que estão publicados, né? Então, no curso a gente trabalha isso muito, como que isso surgiu, a história de como os métodos foram construídos, por que eles foram construídos, como é que se raciocina, como que se faz a classificação dos problemas, como que se propõe, né, um plano de cuidado para o paciente. Existem métodos muito claramente definidos para que o farmacêutico esteja pronto para conseguir realizar o acompanhamento. E ele precisa, além disso, estar preparado para analisar os condicionantes, não só clínicos também, que é o que está relacionado com a parte biológica mesmo, como os condicionantes culturais, sociais e psicológicos que influenciam o comportamento das pessoas em relação ao uso de medicamentos. E, consequentemente, todos esses condicionantes interferem nos resultados advindos do uso de medicamentos, né? Então, não basta a gente conhecer método, saber método e saber doença, se a gente também não conseguir enxergar a pessoa que está por trás daquela doença. Né? A gente aplicaria todos os métodos e muitas vezes a gente poderia não ser assertivo. Então, a formação clínica sólida precisa englobar tanto os métodos, quanto a parte clínica, quanto a parte psicológica, social e antropológica. O objetivo, então, da capacitação em atenção farmacêutica, né, do nosso curso, é capacitar farmacêuticos para exercer a prática clínica em qualquer ambiente em que ele trabalhe, que exista um paciente que seja usuário de medicamento, com foco na prevenção, na detecção, na minimização e na resolução de problemas relacionados com medicamentos, os chamados PRMs, e resultados negativos associados ao medicamento, chamados RNM, a partir da realização do acompanhamento farmacoterapêutico sistemático, contínuo e documentado de todo o processo de cuidado realizado com o paciente. Além disso, o curso visa apresentar os serviços de apoio à prática clínica que possibilitam prevenir a ocorrência de problemas relacionados com medicamentos e identificar riscos que indicam a necessidade de realização de acompanhamento farmacoterapêutico para a otimização da farmacoterapia, que foi aquilo que eu expliquei um pouco lá no começo, né, quando eu justificava a questão do acompanhamento farmacoterapêutico, né, que são os serviços que a gente pode prover para evitar que as pessoas tenham problemas que tenham que ser acompanhados mais de perto pelo farmacêutico.
E qual é o programa do curso, então? Né? Então, o curso está organizado por disciplinas, né? Tem algumas disciplinas que são as fundamentais e mais básicas, né? Que eu vou colocar aqui para vocês agora. Né? A primeira delas são as bases filosóficas e conceituais do acompanhamento farmacoterapêutico do paciente. Nessa disciplina, a gente vai discutir todo o histórico, de onde veio, a parte conceitual, e depois a gente já entra nos métodos, né? Todos os métodos, os principais métodos que existem, qual é a filosofia, quais são as suas lógicas, né? Como se classificam os problemas relacionados com medicamentos, como se propõe um plano de cuidado, como se acompanha o paciente ao longo do tempo, como se faz um relatório de encaminhamento do paciente para outro profissional de saúde. Então, essa parte é a parte assim que é o coração do curso, né, onde a gente vai discutir por que a gente precisa se especializar nessa temática e como fazer isso acontecer. Depois a gente vem para uma parte mais técnica, né, que seriam aí a parte mais biológica, né, onde a gente vai tratar das bases farmacocinéticas, farmacodinâmicas e farmacoterapêuticas aplicadas à prática clínica farmacêutica. Né? No curso, a gente não vai ter aulas de farmacologia, né? A gente aqui vai tratar de uma forma global das questões relacionadas à farmacocinética, à farmacoterapia, à farmacodinâmica dos fármacos, de forma global, que a gente possa raciocinar e aplicar para qualquer fármaco que a gente se depare quando estiver atendendo os pacientes. Depois a gente vem com uma outra disciplina, né, que é a de bases clínicas para o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente. Nessa disciplina a gente vai tratar das questões de semiologia, que são questões que a gente precisa aprofundar bastante e temos que fazer uma adaptação da semiologia à prática clínica do farmacêutico, e isso vai ajudar demais a desenvolver, né, a estruturar melhor o raciocínio clínico. Tá? E a interpretação clínica de exames laboratoriais, de forma a que vocês estejam capacitados a olhar os resultados dos exames laboratoriais e introduzi-los como dados objetivos do resultado da farmacoterapia que vocês estão acompanhando. Depois a gente tem uma disciplina, e quando eu digo depois, né, essa disciplina está aqui no PowerPoint, ela está grifada, né, de bases humanísticas do atendimento farmacêutico. Né? Lembra que eu falei para vocês que nós temos que ter o componente biológico, né? Temos que entender dos métodos, mas se a gente desconsiderar as questões relacionadas com o paciente, a gente pode não ter êxito na nossa atuação. Então, essa disciplina de bases humanísticas é uma disciplina transversal ao longo do curso. Ela está aqui grifada porque ela não acontece numa sequência como a disciplina de métodos começa e termina, né? A disciplina de farmacocinética, farmacodinâmica e farmacoterapia também começa e termina. A de bases clínicas também. E aí, depois, a de bases humanísticas, ela acontece ao longo do curso, desde o começo do curso. Então, ela vai acontecendo aos poucos, conforme o aluno vai amadurecendo nas disciplinas mais básicas, né? Então, ela vai acontecendo transversalmente, tem aulas dela até o final do curso. Tá certo? Então, é uma disciplina onde a gente vai tratar do significado do medicamento, vai tratar das representações sociais, da entrevista com o paciente, a entrevista fica um pouco mais adiante, depois que a gente passa por uma série de outras disciplinas, né? Então, nós vamos tratar dos condicionantes sociais, antropológicos, das questões religiosas, né, que fazem as pessoas tomarem decisões de usar ou de não usar medicamentos. Discutir também a questão da adesão, tudo que está relacionado com a adesão à farmacoterapia, né? Então, é nessa disciplina aí de bases humanísticas.
Depois disso, quer dizer, a de bases humanísticas acontecendo ao longo do curso, junto com depois das disciplinas básicas, né, que já aconteceram, a gente tem uma disciplina maior, mais robusta, que é de acompanhamento farmacoterapêutico em doenças prevalentes e serviços de apoio. Porque aí vocês já estão prontos para discutir as principais enfermidades, e aqui a gente não vai tratar todas as enfermidades que existem, né? Nós vamos tratar das enfermidades principais, prevalentes, do sistema cardiovascular, sistema respiratório, as enfermidades no idoso, na criança, as enfermidades relacionadas à saúde mental. Então, nós vamos tratar das principais enfermidades, né, relacionadas, mesmo porque, a partir do momento que a gente aprende a lidar com elas, a gente pode lidar com qualquer enfermidade que a gente venha se deparar, né? A Linda Strand, que é uma que publicaram, né? Ela publicou junto com Charles Hepler o conceito de atenção farmacêutica no mundo. Quando ela esteve no Brasil em 2011, ela, conversando com a gente, deixou claro, né? E nas publicações dela também, ela deixa claro que quando você aprende a lidar com os 10 principais problemas de saúde, aprende a fazer o acompanhamento farmacoterapêutico com 10 dos principais, você consegue fazer o acompanhamento farmacoterapêutico com qualquer situação em que você se depare. Porque você aprende, sabe raciocinar, entende como tem que fazer, e aí isso independe da situação que vai aparecer para você. Então, como é impossível a gente poder tratar de tudo que possa aparecer, então a gente elege aquelas enfermidades que são as mais comuns, mais prevalentes, discute bastante aprofundadamente todas elas e como que a gente deve atuar, fazendo o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente, e aí vocês estão prontos para realizar com qualquer enfermidade que vocês venham a se deparar na sua prática diária. Temos também uma disciplina que é transversal, e por isso que ela está grifada, que é a de bases metodológicas para a realização do trabalho de conclusão de curso. Essa também acontece ao longo do curso, porque a construção do trabalho de conclusão, ela não se faz assim numa disciplina, num momento, ou ao final do curso, ou no começo do curso. É necessário ter todo um amadurecimento em relação ao conteúdo. Nós aqui no Instituto Racine temos o cuidado de sempre fazer com que os trabalhos de conclusão de curso procurem ser realmente trabalhos que possam ser aplicados no dia a dia. Os nossos cursos sempre tiveram essa característica de formar um profissional para o mercado de trabalho, para realmente colocar em prática aquilo que ele está aprendendo no seu dia a dia. Então, o nosso trabalho de conclusão de curso é um protocolo de acompanhamento farmacoterapêutico, que pode ser de um paciente com determinada enfermidade, ou de um grupo de pacientes, né, que usam determinado medicamento. Então, a gente vai estruturar protocolos, né? Então, o trabalho de conclusão vai sendo construído ao longo do curso. Então, ele vai começando e quando chega mais ao final do curso, ele já vai estar praticamente pronto, né? Quando está bem finalizando, ele já está praticamente pronto e ele vai sendo construído ao longo do curso. A gente tem algumas aulas de metodologia da pesquisa, de pesquisa em base de dados, mas a maior parte das aulas, ela é realmente estruturada para ajudar o aluno a ir construindo, e o grupo, né? O trabalho é feito em grupo, então esse grupo ir construindo este protocolo ao longo do tempo e com o amadurecimento que ele vai tendo com o curso. Os critérios de aprovação do curso são frequência de 75%, frequência mínima de 75%, nota mínima de 7%, e aprovação no trabalho de conclusão de curso, né? Então, o trabalho de conclusão de curso faz parte como requisito para aprovação no curso. E ele realmente é pedagógico dentro do curso. Ele não é simplesmente um trabalho para que seja feito, para que possa ter um título. Ele realmente é um trabalho que vai fazer diferença na aplicação da atenção farmacêutica no teu local de trabalho depois, tá certo? E ele é considerado como um dos requisitos para aprovação.
Bom, a quem se destina esse curso, né? Então, é um curso voltado a farmacêuticos, mas não é um curso voltado a farmacêutico que atua num lugar específico só. Qualquer farmacêutico que queira fazer acompanhamento dos resultados obtidos com o uso de medicamentos e que atue em ambiente que tenha paciente, que usa medicamento, ele pode fazer essa capacitação, pode e deve fazer essa capacitação. Então, se ele atua em hospital, se ele atua no serviço público de saúde, em vários tipos de unidades do serviço público, farmácias, drogarias, farmácias escola, consultórios e clínicas especializadas, serviços de assistência domiciliar, né, o home care, ou a própria assistência domiciliar em si, instituições de longa permanência, e também é indicado para profissionais que atuam na indústria, no serviço de atendimento ao consumidor, onde a análise das queixas do paciente, se encontrar um profissional que esteja preparado para um raciocínio clínico, ele vai ter condições de separar e de identificar quais são os casos que precisam de uma atenção maior, serviços de farmacovigilância, centros de informação de medicamentos e docência. Embora o nosso curso não seja um curso destinado à formação de docentes, muitos docentes já fizeram curso conosco e eles gostam muito de fazer porque todas as discussões que são feitas estão relacionadas com a prática, com casos e situações práticas que ajudam na sua performance docente depois na graduação, com seus alunos, né? O perfil dos nossos docentes é de docentes com experiência prática nos assuntos abordados, né? E é lógico que vários deles também têm titulação acadêmica, têm mestrado, têm doutorado, mas, em geral, a titulação deles foi obtida com investigações relacionadas com foco na prática clínica. Então, todos têm experiência, né? E mesmo aqueles que têm aí o mestrado e o doutorado, estão também no dia a dia da prática, né? Eu ministro aula no curso, atuei já faz muito tempo na área, mas a minha aula eu dou uma aula no curso, que é a aula que discute, né, o conceito de atenção farmacêutica, e a partir dessa aula, que é a que inaugura, né, o curso, a partir dessa aula, quem ministra as demais aulas são profissionais que estão no dia a dia atendendo pacientes, né? Bom, e quais as competências que a gente se propõe a desenvolver no aluno, né? Desenvolver o raciocínio clínico, né, do aluno, avaliando as queixas dos pacientes e suas possíveis relações com medicamentos, porque nem toda a queixa do paciente está relacionada com medicamento, a gente precisa se aproximar, né, dessa situação para poder atuar. Aplicar os métodos, né, os principais métodos que existem, que estão publicados, né, aplicar como fazer o acompanhamento farmacoterapêutico de acordo com as premissas desses métodos, levantar hipóteses, identificar, classificar e propor resolução para os resultados negativos, né, que são observados e para os problemas relacionados com medicamentos durante a prática clínica. Elaborar um plano terapêutico, porque não adianta eu identificar um problema e não saber como atuar, então elaborar um plano, definindo quais são as intervenções que eu devo fazer, como que eu vou acompanhar essas intervenções desses problemas que eu suspeito que estão aparecendo no paciente que eu estou atendendo, interpretar resultados de exames laboratoriais e utilizá-los como dados objetivos para qualificar as suspeitas de problemas relacionados com medicamentos ou resultados negativos que eu estou tendo no meu atendimento, inclusive para qualificar a minha conversa com o profissional que estiver também atendendo esse paciente, registrar, né, as intervenções farmacêuticas clínicas realizadas em prontuário, isso também é algo que a gente discute bastante, porque tem que saber como registrar aquilo que está sendo identificado, e é importante e necessário registrar tudo que se faz. Estabelecer condutas de encaminhamento e relatórios técnicos para profissionais de saúde. Às vezes eu tenho que encaminhar, eu tenho que fazer
eu tenho que apresentar o meu plano para um outro profissional, porque se o meu plano envolve alguma intervenção que envolve a atuação de outro profissional e eu não possa fazer sozinho, então eu vou ter que aprender a encaminhar, como justificar aquilo que eu estou passando para frente. E, às vezes, também não é comigo o problema, eu posso identificar que o problema não é relacionado com o medicamento e eu tenho que saber identificar isso e saber também como encaminhar esse paciente, para quem encaminhar também. E acompanhar os resultados das intervenções que eu faço. O acompanhamento farmacoterapêutico nada mais é do que acompanhar aquilo que eu fiz. Eu atendo uma pessoa, eu identifico um problema, eu proponho um plano de cuidado, e este plano, em sendo aceito, né, pelo profissional em conjunto que o atende, ou pelo paciente, quando assim for possível, eu preciso acompanhar se o resultado que eu buscava, né, que é para melhorar o status de saúde do paciente, está sendo atingido ao longo do tempo. Para isso, eu preciso saber o que acompanhar, como acompanhar, definir um tempo de retorno para esse paciente, de acordo com o problema que surgiu, avaliar os resultados, ter critérios para dar alta do acompanhamento farmacoterapêutico e manter a continuidade quando necessário. Estabelecer também relação terapêutica com o paciente, contribuindo para a otimização dos resultados da sua farmacoterapia, com a adesão ao tratamento, com a identificação e a notificação de reações adversas a medicamentos, cumprindo aí o nosso compromisso social, né, com o coletivo, não só com o paciente. Então, o paciente apresenta uma reação, eu vou trabalhar com ele. Mas se é uma reação que justifica notificar, eu vou notificar para proteger outros pacientes que possam vir a ter algum problema relacionado com o mesmo medicamento que o paciente que eu estou atendendo está apresentando. E estabelecer também relação positiva com os demais membros da equipe de saúde, compartilhando dados, decisões, né, diante da suspeita de problemas ou resultados negativos relacionados com medicamentos. Tá? Bom, então esse é o contexto geral do curso, né? O objetivo, quais são as disciplinas, né? Para que ele serve, quais são as competências, né? Que a gente se propõe a formar nos alunos com aquelas disciplinas que a gente estruturou. E aí eu coloquei aqui algumas dúvidas que costumam surgir, né? Eu estou aqui com algumas dúvidas de quem está nos acompanhando, né? Mas eu coloquei algumas dúvidas comuns que costumam surgir aqui e que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? A primeira dúvida que costuma surgir, né, que eu acho que de certa forma eu até falei, né, na minha apresentação, é por que o foco do curso é o acompanhamento farmacoterapêutico, né? Eu vou interromper aqui um pouquinho o compartilhamento para falar um pouquinho com vocês, né? Então, a questão de optar pelo acompanhamento farmacoterapêutico foi ao longo do tempo. Nas primeiras turmas do curso, nós falávamos sim do acompanhamento farmacoterapêutico, mas a gente também dava bastante ênfase em outros serviços. Então, a gente começava o curso com a parte filosófica, com a parte conceitual, depois a gente vinha para os serviços, ou todos os serviços que o farmacêutico poderia prestar, e depois a gente ia para o serviço mais complexo, que é o acompanhamento farmacoterapêutico. Hoje, depois desses anos todos trabalhando na formação, discutindo, refletindo, não só aqui, como com outras pessoas fora do país, nos nossos seminários internacionais, e os próprios profissionais, porque isso evoluiu muito no país ao longo dos anos, né? Então, a gente foi percebendo, foi ficando cada vez mais claro que o acompanhamento farmacoterapêutico é, de fato, a atividade clínica do farmacêutico. Por aquilo que eu já expliquei mesmo, porque ela tem todos os componentes que a atividade clínica de todos os profissionais de saúde tem.
né? Você analisa, faz uma entrevista com o paciente, analisa uma queixa, identifica se está relacionada com a tua área de atuação, e se a suspeita for forte que esteja relacionada com o medicamento, daí é a área de atuação do farmacêutico, aí eu vou ter que entender, vou ter que raciocinar clinicamente, vou ter que ver de onde vem esse problema, quais são os condicionantes, qual é o plano que eu tenho a propor ao profissional que está atendendo ele também, ou diretamente a ele, se for possível, e preciso acompanhar os resultados desse plano que eu faço. É assim que todo profissional que atende clinicamente faz. Ele vai de uma queixa, ele procura resolver aquela queixa a partir do seu conhecimento, acompanha os resultados para que a pessoa melhore e para que aquela queixa seja resolvida e que o status de saúde em relação àquele problema do paciente seja melhor. Então, o nosso foco hoje é o acompanhamento farmacoterapêutico, porque o profissional que sabe fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, ele consegue ter uma visão global do paciente. E ele estando, por exemplo, num balcão para fazer uma dispensação de um medicamento, ele olha para o medicamento, ele olha para o paciente, ele olha para uma prescrição e ele consegue ter uma identificação mais global de quais são os riscos, quais são os problemas que aquela pessoa pode ter com o uso daqueles medicamentos que estão prescritos. Então, ela está muito mais qualificada para fazer uma dispensação melhor, para fazer uma conciliação medicamentosa melhor, né? Seja no hospital, seja numa unidade de saúde, uma unidade básica de saúde, ela está capacitada para enxergar coisas muito melhor. Então, por isso que o curso tem esse foco e ele começa com o acompanhamento farmacoterapêutico. E só ao final do curso é que a gente vai discutir outros serviços que o farmacêutico pode prestar, porque aí ele já está totalmente preparado, já tem o raciocínio clínico formado, então ele está preparado para olhar uma dispensação com outros olhos, que ele às vezes não tinha no início do curso, quando ele ainda não tinha se exposto a uma série de discussões que o aprendizado do acompanhamento farmacoterapêutico traz. Tá certo? Então, o foco é esse, por isso, e mais ao final, a gente trata dos outros serviços que são extremamente importantes. Eu digo até, não são clínicos, porque não tem os componentes da clínica, né? E no curso a gente discute bem tudo isso, mas eles não deixam de ser importantes porque não são efetivamente clínicos, né? Porque, na realidade, esses serviços bem feitos impedem que as pessoas tenham problemas com medicamentos que precisam de ser acompanhados, né, pelo farmacêutico. E aí deixa o farmacêutico já focado no acompanhamento daqueles casos que, mesmo com tudo conciliado, tudo bem dispensado, tudo sendo correto, a pessoa ainda não responde. E aí é nesses casos que a gente precisa atuar, pensar, usar o cognitivo, o conhecimento e tudo aquilo que, todas as ferramentas que a gente aprende para tentar entender o porquê de, com tudo sendo feito como deveria ser, o paciente não está respondendo, e aí é a única forma, estudando tudo isso, é a única forma de resolver o problema. Tá? Então, por conta disso, é que a gente tem como foco o acompanhamento farmacoterapêutico. Agora, vamos ver a próxima pergunta aqui. O farmacêutico será formado para prescrever medicamentos? Bom, então eu vou voltar aqui para falar com vocês em relação a essa questão da prescrição de medicamento, né? Veja, eu acho que é importante a gente refletir, ainda que rapidamente, sobre essa questão da prescrição. A prescrição de medicamentos é o ponto final da linha, de qualquer profissional. Quando você vai num médico, você vai lá, você faz uma consulta, você coloca a sua queixa, ele pede exames para você, ou você leva exames e ele olha, tal. A última coisa que ele vai fazer é o plano dele, depois que ele fez toda uma investigação com você. Então, a prescrição, ela é consequência. Ela é consequência do trabalho que você faz. Então, para que o farmacêutico prescreva alguma coisa para o paciente,
a prescrição é a ponta do iceberg, ele tem que conhecer o iceberg inteiro, entendeu? Então, o nosso foco, eu vejo muitas vezes colocarem muita luz em relação à prescrição, né? Eu acho que não precisa ter uma luz tão grande em relação à prescrição, porque se você sabe fazer o acompanhamento clínico, se você sabe raciocinar clinicamente, você pode chegar a ter uma indicação de algum medicamento para o paciente utilizar, se for o caso. Nem todo plano de cuidado envolve prescrição. E se nós falarmos em prescrição de medicamentos de prescrição médica, esses medicamentos não são para nós prescrevermos. Os farmacêuticos podem prescrever medicamentos isentos de prescrição médica para tratamento de problemas de saúde autolimitados. E para isso ele precisa saber identificar quais problemas são autolimitados e vai ter que separar o joio do trigo. Existem, sim, alguns farmacêuticos que prescrevem medicamentos que não são isentos de prescrição dentro de instituições que têm protocolos estabelecidos e onde todos os profissionais que construíram o protocolo sabem, né, existe uma autorização para que o farmacêutico atue naquela prescrição. Então, ele preparado para fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, estando dentro de uma unidade que tem protocolo estabelecido, que permite que ele prescreva medicamentos que são de prescrição, dentro deste contexto, ele pode prescrever. Fora desse contexto, não. Então, eu sempre considero assim, a prescrição é a linha final, entendeu? Eu nunca vi médico fazendo, por exemplo, um curso de especialização em prescrição médica, entendeu? Porque não existe isso. A prescrição é o plano de cuidado que ele monta a partir de tudo que ele fez com o paciente. Então, o que a gente tem que aprender é aprender o que fazer com o paciente, como enxergar o problema e analisar depois se o nosso plano é prescrever, ou é sugerir a prescrição para alguém, sugerir um ajuste de dose, né, para o médico fazer com o paciente, ou ajustar a dose se você estiver dentro de um contexto que você possa fazer isso. Senão, você vai sugerir, vai encaminhar, né? Então, tudo depende do contexto que você tiver. Então, não vamos pensar na prescrição sobre esse aspecto, né? O farmacêutico fez esse curso, pode prescrever. Não, o farmacêutico vai prescrever se houver a necessidade dentro das possibilidades que ele tem aonde ele atua e dentro da legislação que permite que ele venha prescrever, mas não foca nisso. Isso não é o principal ponto, tá? Vamos ver aqui uma próxima pergunta que costuma surgir, né? O farmacêutico hospitalar beneficia-se dessa capacitação ou é somente para farmacêuticos de farmácias e drogarias? Não, gente, como eu coloquei para vocês, farmacêutico que atua em farmácia, em drogaria, em unidade de saúde, na assistência domiciliar, em hospital, olha, em qualquer lugar que tenha um indivíduo que tome medicamento, que possa se apresentar com uma queixa, que demande conhecimento de alguém para tentar entender o que possa estar acontecendo. Nós temos muitos alunos que fizeram o curso com a gente e que estão fazendo trabalhos maravilhosos em hospitais, muitos, que hoje são nossos professores, inclusive. Que a gente tem uma característica aqui, assim, no Instituto Racine, de identificar talentos, né? Eu tenho muitos alunos que têm talentos grandes, tanto para a docência quanto para a prática no dia a dia. E eles, muitos deles são nossos professores. Então, nas nossas primeiras turmas, a gente trazia muita gente de fora. Hoje, não, a gente tem muita gente aqui fazendo trabalhos muito interessantes e muitos deles são nossos alunos, né? Então, eu tenho gente que atua em unidade de saúde, unidade básica, componente estratégico, tem gente atuando em hospital, tem gente atuando em farmácia, e todo mundo fazendo trabalhos belíssimos. Então, não é um curso focado para farmácia, especificamente. É um curso focado para quem quer atuar clinicamente, porque é um curso que trata da clínica, sobre vários aspectos, mas só praticamente da clínica.
né? Então, ele está focado na formação clínica mesmo do profissional. Bom, vamos ver aqui mais uma que eu separei. Bom, aqui é mais especificamente, né, quantos finais de semana terei que dispor para ir ao Instituto Racine. Bom, o curso, ele tem 18 meses, desses 18 encontros, né, 6 encontros são presenciais. E por que são presenciais? São encontros que foram estruturados para realizar atividades, né? Nós estamos falando de uma formação para clínica, para atendimento de pacientes. Então, a gente estruturou, né, o curso para que nos finais de semana a gente tivesse alguns encontros em que a gente pudesse realmente desenvolver algumas dinâmicas de atendimento de pacientes, algumas discussões, tem avaliações de disciplinas também nesses encontros, e tem os encontros do próprio TCC. Normalmente, os encontros do TCC, eles são realizados nesses encontros presenciais. Parte desses encontros presenciais, normalmente 4 horas das 20 horas do encontro presencial, são feitos exatamente para isso. E como o trabalho de conclusão de curso é um protocolo de acompanhamento farmacoterapêutico, então está fazendo parte do próprio desenvolvimento do aluno, né, esse protocolo. Então, é extremamente importante que o aluno venha participar. Então, são 6 encontros presenciais, né, e 13 encontros, né? Na realidade, são 12 encontros, porque tem ainda a apresentação do trabalho de conclusão de curso. Hoje em dia, com a pandemia, nós estamos fazendo muitas aulas presenciais, transmitidas ao vivo, as nossas aulas são sempre assim, mas estamos fazendo com todos, né, os alunos participando ao vivo. E estamos conseguindo fazer uma série de dinâmicas, né, mas isso é um aprendizado ao longo do tempo. Talvez o curso está estruturado dessa forma, talvez um pouco mais adiante a gente até consiga ter um número menor de encontros presenciais obrigatórios, né? Mas, no momento, são 6 encontros presenciais e é muito importante participar, porque é ali que vocês vão ter uma parte mais de aplicação da prática com o paciente. Embora o curso inteiro discuta questões reais, questões da prática, né, a gente estrutura algumas atividades para que vocês pratiquem no final de semana e que são importantes, ok? Bom. As aulas transmitidas ao vivo ficam gravadas durante todo o curso? Ficam. E esse é um dos pontos importantes do nosso curso. Então, da primeira aula até a última aula, a gente tem todas as aulas gravadas. Então, o aluno pode ver, pode rever quantas vezes quiser, se ele tiver dúvida. Às vezes a gente vê o pessoal fazendo o trabalho de conclusão de curso, fica com uma dúvida em relação a alguma coisa do método, a aula de métodos está lá, pode rever, pode ver novamente, as discussões de casos que acontecem, né? Então, a gente tem alunos que se inscrevem na modalidade presencial e tem alunos que se inscrevem na modalidade com transmissão ao vivo. E a gente sempre diz, todo mundo pode ver, tanto quem fez o presencial, quanto quem assistiu à transmissão ao vivo, né? E isso é muito importante, porque normalmente, às vezes, escapa alguma coisa, até quando a gente está presencialmente em sala mesmo, escapa alguma coisa, a gente perde alguma coisa, ou a gente esquece, não ficou tão claro, a gente tem como voltar, tem como rever. Então, todas as aulas ficam ali gravadas, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu tenha feito. Tá. Como é o trabalho de conclusão de curso? Ele é obrigatório? Tá? Bom, como eu já falei para vocês, o trabalho é um protocolo de acompanhamento farmacoterapêutico com o objetivo de realmente prepará-los para aplicar o acompanhamento farmacoterapêutico no serviço de vocês e com a situação que aparecer para vocês, tá? Então, vocês vão escolher uma temática, né? E é obrigatório, sim, porque, inclusive, faz parte do processo de ensino e aprendizado do curso. Então, ele tem nota, como eu já falei, nota mínima de 7, e ele compõe as notas do aluno e é um dos requisitos para aprovação no curso. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer. Nas primeiras turmas, a gente fazia muita monografia, tal, então ficava aquela coisa muito teórica.
Esse trabalho não, é de aplicabilidade prática direta. Bom, por que faria uma pós-graduação nessa área? Minha formação básica na graduação já não me prepara para atuar com pacientes? Bom, gente, a gente tem uma formação hoje, graças a Deus, muito melhor do que a formação que a gente tinha. Na minha época de formação, não, a gente não saía preparado para atender pacientes. Hoje eu vejo com muita alegria, né? Eu fico muito satisfeita de ver quantas faculdades têm preparado os alunos, têm apresentado para eles as possibilidades, existem estágios, então os alunos estão muito mais preparados. Mas uma pós-graduação, né, uma pós-graduação, ela aprofunda determinados assuntos que a gente não dá conta de aprofundar na graduação. Porque na graduação, ainda mais um curso como o curso de farmácia, que prepara o farmacêutico para atuar em diversas frentes, né? Então, a gente é preparado para atuar na indústria de medicamentos, de cosméticos, de alimentos, para trabalhar com a parte clínica, para trabalhar com as análises clínicas. Nossa, o volume de atividades, né? A nossa profissão tem um leque tão grande de possibilidades de atuação e a gente precisa ser preparado para tudo isso, né? Que é impossível que a graduação consiga dar um aprofundamento necessário para qualquer área. Então, a gente vê que, normalmente, todo mundo que vai atuar, então, aqui mesmo no Instituto Racine, a gente tem capacitação para farmacêuticos para N áreas, né? Porque é impossível que a graduação consiga colocar o aluno pronto no mercado. Consegue colocar ele na área assistencial muito melhor do que antes, mas ele precisa realmente estudar muito. E a gente tem que estudar sempre, sabe? O bom profissional é aquele que está estudando a vida inteira, né? A gente vê pelo médico, né? O médico sai com toda a prática que ele tem, com atendimento de pacientes já desde o começo do curso, mas isso não impede que ele tenha que fazer uma residência, que ele tenha que fazer especializações ao longo da vida. As coisas mudam, as coisas se atualizam e a gente precisa se aprofundar. Então, a graduação, ela pode nos dar o ânimo de fazer determinada coisa, mas ela não dá todos os elementos que a gente precisa para conseguir prosseguir atuando, né? E eu diria que a gente tem que estar sempre se atualizando. Não vai ser o fim, né? A nossa diretora acadêmica sempre fala, né, que quando termina a pós, não é o fim de um processo, é o início, né? Ali você está começando a fazer aquilo que você se preparou para fazer e você vai perceber que você vai ter que continuar a partir dali se capacitando, tá certo? Bom, eu acho que as perguntas que eu tinha aqui para fazer para vocês eram essas. Deixa eu só ver se tem mais alguma. Não. Então, aqui agora, eu vou voltar, né? Eu vou colocar, ver se tem alguma pergunta de quem está nos acompanhando, né? Alguma dúvida que possa ter ficado ou que eu não tenha falado aqui ao longo da... É que eu falo demais e eu ainda coloquei algumas perguntas, então pode ser que algumas das que eu tenho aqui, né? Aqui tem uma pergunta se o curso é totalmente EAD, né? Não. O curso ele é presencial, transmitido ao vivo, né? Então, como eu disse para vocês, ele tem 6 encontros presenciais. Os demais encontros, para os alunos que optarem por se inscrever na modalidade presencial com transmissão ao vivo, eles são transmitidos ao vivo pela internet. Então, o aluno pode assistir à distância, tá certo? E tem os encontros presenciais que ele precisa vir aqui no Instituto Racine. Durante a pandemia, não estão vindo. Então, a gente está estruturando todo o modelo e todas as ferramentas para que a gente consiga fazer, né, sem prejuízo do aluno, né, uma série de atividades, né? Então, a gente tem aprendido bastante, tem aprendido muito com esse processo. Mas, na realidade, o curso ele acontece transmitido ao vivo e com aulas presenciais. Tá? Então, ele não é totalmente EAD. Como deve ser a conduta do farmacêutico junto à equipe multidisciplinar
para propor intervenção baseada na resposta clínica do paciente? Bom, dentro do processo do aprendizado, do raciocínio clínico, a conduta deve ser sempre de analisar todos os aspectos relacionados com aquilo que eu suspeito, né? E deve ser uma conduta adequada à linguagem, né, dos profissionais de saúde, né? Porque eu posso ter intervenções junto à enfermagem, posso ter intervenções junto ao médico, junto ao nutricionista. Então, eu preciso ter um raciocínio como todos os profissionais raciocinam, eu preciso falar na mesma linguagem que os profissionais, né, falam, né, e é por isso que a gente tem todo esse conteúdo programático dentro do curso. Preciso saber redigir aquilo de forma que o profissional entenda o que eu estou falando, não com um linguajar que seja só próprio meu, mas um linguajar que seja próprio da área da saúde, com respeito à competência de cada profissional também, e muito embasado, né, gente? Isso é extremamente importante, isso a gente discute muito. Quando a gente sabe o que está fazendo, quando a nossa suspeita, quando a gente tem uma suspeita, a gente identifica ela de forma clara, a gente estuda aquilo que a gente está falando e a gente vai falar com outro profissional, seja ele qual for, embasado, sabendo o que a gente está dizendo, a gente sempre é ouvido. Então, a conduta que a gente tem que ter é essa, e uma conduta de respeito também ao paciente, né? Então, de quem eu estou falando, por que eu estou falando, ele precisa também concordar com aquilo, compreender o que está se passando, para que não haja ruído de comunicação entre os profissionais, tá certo? Então, o paciente tem que estar com a gente, e quando a gente está seguro daquilo que a gente está fazendo, isso fica tranquilo, fica fácil de se fazer. Com o curso é possível realizar protocolos clínicos para intervenção farmacêutica? Sim. Como eu disse para vocês, além das discussões todas em sala de aula que a gente tem, o trabalho de conclusão de curso é a estruturação de um protocolo de acompanhamento farmacoterapêutico. Então, realmente, e nesse protocolo, além de como atender, como tem que ser o fluxo do atendimento, né? A gente monta o fluxograma todo, quais são as possíveis intervenções que a gente pode fazer, como que a gente deve acompanhar essas intervenções, qual é o tempo que a gente tem que dar para o paciente para a resposta, para saber, né? Quando a gente pode dar alta para o paciente, tudo isso consta do protocolo e consta das discussões que a gente faz em sala de aula, tá? Deixa eu me ver aqui. Bom, alguém perguntou dos professores do curso, então, como eu já falei, os professores do curso são professores capacitados e professores que atuam na área, então, todos têm experiência, tá? Alguns foram capacitados aqui, outros são professores que estão aí fazendo, né, esse trabalho no Brasil, né? Então, pessoal bastante capacitado mesmo, que vai estar trazendo para vocês como atuar de fato, porque eles também atuam. Deixa eu ver. Tem uma pergunta, posso fazer o curso à distância e ir somente nos encontros presenciais, né? Pode, se você se matricular à distância, sim. Assistir às aulas com transmissão ao vivo, né? Se você se matricular no curso na modalidade presencial com transmissão ao vivo, você pode assistir transmitido e pode vir apenas nos encontros presenciais. Aqui tem uma pergunta, deixa eu ver se não tem mais nenhuma aqui, deixa eu atualizar. Tem uma pergunta aqui sobre o tempo, né, do curso. Então, esse daqui vai ser a finalização minha, né? Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela com vocês. Bom, a próxima turma do curso, né, que é a turma 19, ela tem data prevista de início para 4 de abril de 2021, porque nós iniciamos uma turma em março, essa turma já está bem adiantada, já concluiu uma disciplina, já está entrando na outra, já começou a discutir o trabalho de conclusão de curso, então, nesse momento, já não dá mais para receber alunos, mas nós temos uma nova turma prevista para começar em abril.
O curso tem 380 horas teóricas, com discussão de casos reais, e são 440 horas no total, considerando a apresentação do trabalho, a elaboração e a apresentação do trabalho de conclusão de curso. A periodicidade é um final de semana ao mês, a duração é de 19 meses, né, com 6 encontros presenciais. E já temos aí 31 turmas, né, realizadas, né, no Brasil todo, desse curso, né? Desde 2003 a gente já tem 31 turmas realizadas, tá? Bem, deixa eu ver, acho que não tem, deixa eu ver, não tem mais nenhuma pergunta. Eu queria aqui só mais compartilhar com vocês, se vocês que estão nos acompanhando ou nos assistirem depois dessa live, né, para que vocês queiram saber, se quiserem saber mais, quiserem ter mais informação a respeito do curso, vocês podem fazer contato conosco, faz um direct para a gente no @Instituto Racine, ou no cursos@racine.com.br, ou pelo telefone 11 3670 3499, ou pelo WhatsApp, né, 11 9 6583 9044. Tá? Então, esses são os dados, né? Eu queria agradecer a quem esteve aqui com a gente, participando, né? Eu não sei se consegui ser clara, procurei ser bastante clara em relação à ideia do curso, mas estou à disposição, até nesses contatos que eu passei para vocês, que vocês podem ter para tirar mais dúvidas a respeito do curso. Se houver necessidade, as pessoas que atenderem vocês fazem contato conosco, né, com os coordenadores, sempre fazem, se houver alguma dúvida ou alguma coisa que necessite da minha intervenção. Né? Então, eu estou sempre à disposição, né, de vocês para aquilo que vocês precisarem. Espero que vocês tenham gostado do programa, esperamos vocês, sabemos que essa capacitação é uma capacitação muito importante. Tenho a experiência de que os nossos alunos têm conseguido se destacar no mercado de trabalho, fazendo inserções belíssimas nas unidades onde eles têm atuado. Né? Então, eu espero vocês aí no nosso curso e fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que possa ainda surgir, além dessas que a gente colocou aqui hoje. Tá? Muito obrigada e até uma próxima.